bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Hoje aqui eu sou acostumado a fazer vídeo cedo. Agora é 00:19. Devido um rapaz ter me perguntado, ele me mandou mensagem no Messenger, no Facebook, e depois ele me mandou mensagem no WhatsApp, pedindo meu contato, e ele perguntou pra mim se tinha vídeo meu acerca de como ouvir a voz do Espírito Santo. E devido a esse rapaz, devido a algumas pessoas também, que eu sei que tem bastante dificuldade nessas partes, eu decidi vir fazer um vídeo hoje que é muito, esse vídeo é muito precioso e muito valioso. Mas é bom você entender já desde o começo que hoje vai ser vídeo prático, ação, tá entendendo? O tema é de como ouvir a voz do Espírito de Deus. Como fazer para ouvir a voz do Espírito de Deus. De começo eu quero dar um contexto para vocês. Esse ensinamento aqui vai ter passos práticos, tá bom? Para você que vai ouvir, para você que vai assistir. É passos práticos, sabe? Esse hoje vai ser só um passo, não vai ser o todo. Porque para ouvir a voz de Deus é muito básico, muito simples. Mas também exige um pouquinho da gente. Exige um pouquinho de fé e confiança. De confiar na voz de Deus. O contexto, a primeira coisa que você precisa entender é que Deus fala de diversas maneiras. Não sou eu que digo isso, é a Bíblia que diz isso. Deus fala através de sonhos. Deus pode falar com você através de uma pessoa por revelação. O Espírito Santo pode dar uma palavra de conhecimento e trazer uma palavra até o seu coração. Deus pode falar com você através da palavra dele, da Bíblia. Talvez você está na sua casa, você pode pegar a Bíblia e Deus falar uma palavra com o seu coração. Deus fala de diversas maneiras com o homem, com o ser humano. Tanto com você, tanto comigo. Mas uma dificuldade extrema que o ser humano tem é de ouvir Deus aqui dentro. De ouvir Deus de dentro para fora. De ouvir a voz do Espírito Santo falando com Ele mesmo. Sem ter... como que eu posso falar para vocês? Sem ser através da palavra. Sem ser através de uma revelação de sonho. Sem ser através de uma pessoa chegando com uma palavra de conhecimento até você. Tá entendendo? Sem ser através de dom, de revelação. Tá entendendo? A dificuldade que algumas pessoas têm hoje é de ouvir o Espírito Santo falando com ela mesma. Por meio de um relacionamento. Igual aqui agora. Eu tô no meu quarto. E é bem gostoso falar de quarto. Por quê? Porque eu aprendi a ouvir a voz do Espírito Santo foi bem nesse ambiente. Foi eu, ele e só nós dois. E eu tive que aprender... Não vou falar que foi na marra, assim, sabe? Porque eu tinha ouvido algumas pessoas e alguns tipos de ensinamento. E isso me ajudou bastante. E eu creio que esse ensinamento de hoje também vai te ajudar bastante. Vamos lá. O que fazer e como fazer para ouvir a voz do Espírito Santo? Primeira coisa que você precisa entender, que esse ensinamento aqui é para os filhos de Deus. Para quem já nasceu do Espírito, que já nasceu de novo, que o Espírito Santo já veio e fez morada no coração dessa pessoa. Que o Espírito Santo já está habitando no seu espírito. Tá entendendo? Como base, eu vou trazer uma base na Bíblia para vocês entenderem que tinha um menino também que tinha bastante dificuldade. A base que eu vou trazer para vocês está escrita em 1 Samuel, capítulo 3, verso 4. Então Yahvé, ou então Deus, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Ao que ele respondeu, eis-me aqui. Prontamente correu até onde Eli repousava e perguntou, aqui estou, Senhor, você me chamou? Mas Eli replicou, eu não te chamei, volta-te e deita-te. E Samuel foi e se deitou. Verso 6, o Senhor chamou novamente Samuel, Samuel. Então ele se levantou e foi até Eli e disse, tu me chamaste? Aqui estou. Mas Eli a respondeu, eu não te chamei, filho meu, volta-te e deita. Aqui começa, olha o verso 7. Samuel não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Verso 8. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli e disse, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, pois você me chamaste. E neste momento, Eli compreendeu que Yahvé estava chamando o menino. Verso 9. Eli orientou a Samuel, vai e deita-te. E se ele te chamar de novo, dirás, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Assim Samuel foi e se deitou no seu lugar. Verso 10. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes, Samuel, Samuel. Ao que
prontamente lhe respondeu o menino: fala, porque o teu servo ouve. Essa passagem aqui é incrível. Por que eu li até aqui? Porque algumas pessoas conhecem essa passagem e algumas pessoas não conhecem. Tinha Eli, e Eli tava discipulando, tava treinando ele para ele seguir o segmento de... Quando Eli talvez fosse embora, Samuel ia seguir o segmento de Eli. E nessa passagem é bem gostosa, porque o próprio Deus fala direto com Samuel. Deus chama ele por 3 vezes e as 3 vezes ele ouviu a voz de Deus, porém ele não sabia que era Deus. Deus falou: Samuel, e ele correu até Eli. Aí depois Eli falou: não, vai dormir, eu não tô te chamando. Depois ele veio, deitou e dormiu, e Deus chamou ele de novo: Samuel, Samuel. Até então isso daí vocês já entenderam. Mas eu quero que vocês prestem atenção nessa passagem, porque olha a dificuldade que o menino tava para ouvir a voz de Deus. Olha como que ele tava para ouvir a voz de Deus. Ele tava ouvindo a voz de Deus, porém não sabia que era Deus. E você? Agora eu vou falar umas coisas práticas. Por que eu passei por essa passagem? Porque o primeiro passo para ouvir a voz de Deus é você saber que Ele fala com você. É você compreender e aceitar no seu coração que Ele fala dentro de você. Tá entendendo? Eu vou ler uma coisa básica. É uma coisa chamada audição espiritual. Tá entendendo? Você precisa entender que os seus sentidos estão abertos para ouvir a voz de Deus. Você não precisa de um mentor. Não. Isso é bom, você ter uma pessoa que te aconselha, que te ajuda. Mas você não precisa de um mentor para ouvir a voz de Deus, porque Ele fala direto com você. O que você precisa é de passos simples que eu vou te mostrar agora de como você faz para ouvir a voz do Espírito de Deus. Belezinha? Prática. Vocês entenderam? Então, qual que é o primeiro passo de como ouvir a voz de Deus? Tem bastante passo, mas qual que é o primeiro? Você saber que Ele habita em você e que Ele fala dentro de você. Deus, o Espírito Santo, Ele usa a sua alma para falar com você. Ele usa sua mente, seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos. Tá entendendo? Agora, nesse momento, eu quero que você pratique. Seja onde você estiver, eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu vou aumentar um pouquinho aqui o fundo. Eu quero que você feche os seus olhos agora, nesse momento. Nesse momento, a unção do Espírito Santo está fluindo. Oh, Espírito Santo. Feche os seus olhos. O primeiro passo é você fechar os seus olhos e se acalmar dentro de você. Lembre, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo, ela vai falar com você de dentro para fora. Nesse momento eu quero que você feche seus olhos e se concentre, se conecte. E eu vou mostrar para você. Você vai gerar uma intenção no seu coração nesse momento de querer ouvir a voz do Espírito de Deus. E nesse momento, de olhos fechados, você vai gerar uma pergunta no seu coração. Seja qual pergunta for. Não sei se você está prestes a tomar uma decisão, não sei se você está prestes a fazer alguma coisa, mas pergunte para Deus alguma coisa nesse exato momento. Porque para você ouvir Ele, você precisa, a primeira coisa, gerar uma intenção de ouvir. Feche seus olhos agora. Oh, Espírito de Deus. Vai vir meio que uma energia agora dentro do seu coração, dentro do seu espírito. Feche seus olhos. Não é nos seus pensamentos, é dentro, aqui dentro. A voz de Deus está dentro de você. A voz do Espírito Santo está dentro de você. Faça uma pergunta, gere uma intenção, pergunte algo para Ele. E Ele vai responder você através de algum sentimento, através de algum pensamento. Nesse exato momento não é você, é a voz do Espírito Santo em você. Ele está querendo conversar com você. Oh, Espírito de Deus. Tem unção sobre você agora. Tem poder dele sobre você agora. Isso. Quando ele falar, você vai confiando nessa voz. Não é uma voz audível, não é a voz igual eu estou falando aqui com você. Ele fala com você através das coisas que ele já colocou em você. Que é seus pensamentos, seus sentimentos. Vai gerar como se fosse uma energia poderosa aqui dentro de você. E a voz e a resposta vai vir bem com uma voz mansa e calma.
Oriandalabas, oriandalabas. Esse momento é como se eu conseguisse ver o Espírito sendo ativado em pessoas. A audição espiritual seja ativada agora em nome de Jesus. Que você consiga ouvir a voz de Deus agora em nome de Jesus. Que você venha ouvir a voz do Espírito Santo agora em nome de Jesus. Tudo que você precisa agora é confiar nessa voz que está falando dentro de você. É de dentro para fora, não é nos seus ouvidos, é aqui dentro. Pode vir através de sentimento, de energia dentro de você. Obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus. Esse é o primeiro passo para ouvir a voz do Espírito Santo. Você que conseguiu ouvir, deixe seu comentário. Você que conseguiu ouvir, deixe seu comentário. Curte, compartilha. Mais dúvida, me chame no Instagram, no Facebook que está aí no canal. Deus abençoe vocês.